Queridos, na aula passada nós aprendemos o método de estudo analítico por versículo, ou seja, um método onde nós estudamos versículo por versículo de uma porção das Escrituras. Como nós vimos, esse método consiste em 5 passos, em 5 etapas. A primeira etapa é a etapa da paráfrase pessoal. A segunda etapa é a etapa das perguntas e respostas. A terceira é a etapa das referências cruzadas. A quarta etapa é a etapa das descobertas. E, por fim, a quinta etapa é a etapa da aplicação pessoal. Muito bem, hoje nós vamos aprender mais um método de estudo bíblico, o método histórico-cultural. Ou seja, um método onde nós descobrimos o cenário, o ambiente histórico, geográfico, cultural e político de uma porção das Escrituras. Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa aula a todos. Muito bem, o método histórico-cultural implica no ganho de uma compreensão melhor da mensagem bíblica, pela pesquisa do cenário referente ao texto, à pessoa, ao acontecimento ou ao tópico sobre estudo. Este método demanda conhecimento da geografia, dos fatos históricos, da cultura e do ambiente político, na época em que determinada parte da Bíblia foi escrita. Este método possui 8 etapas simples. Mas antes de nós vermos essas etapas, vamos ver as ferramentas necessárias para praticarmos este método. É importante nós sabermos que este método de estudo bíblico é totalmente dependente de ferramentas de apoio. Portanto, você terá que adquiri-las ou emprestá-las do seu pastor ou numa biblioteca pública. As ferramentas indispensáveis para este método de estudo são o Atlas Bíblico, dicionários bíblicos, enciclopédia bíblica e manual bíblico. Ok, então vamos ver agora as etapas desse método. Na primeira etapa, nós escolhemos o assunto, a pessoa, a palavra ou o livro da Bíblia que desejamos estudar e começamos a ajuntar os materiais de consulta para fazermos a pesquisa, isto é, as ferramentas de apoio. Na segunda etapa, nós relacionamos todas as ferramentas de consulta que nós ajuntamos para fazer este estudo. Aqui, nós escrevemos no formulário de estudo o nome dos livros de apoio que nós vamos utilizar. Na terceira etapa, nós estudamos o local geográfico onde se desenrola o texto bíblico estudado. Durante este estudo, pergunte incessantemente: qual é a influência da geografia no contexto do meu estudo? Nesta etapa, registre toda a informação importante que obtiver sobre a geografia para o assunto ou livro que estiver estudando. Na quarta etapa, nós estudamos o período histórico onde se desenrola o texto bíblico estudado. Durante este estudo, pergunte frequentemente: como isto afetou as pessoas envolvidas? Ou como isto influenciou a passagem que estou estudando? Uma dica é ficar atento, principalmente aos fatos que ilustram o controle soberano de Deus sobre o progresso da história. Nesta etapa, relacione todas as descobertas que obtiver sobre a história que envolve o assunto ou o livro que você estiver estudando. É útil também ter conhecimento dos fatos mais importantes da história que estava acontecendo em outras partes do mundo, a fim de obter uma visão panorâmica exata daquilo que Deus estava operando no mundo. Agora, na quinta etapa, nós estudamos o contexto cultural onde se desenrola o texto estudado. Se você quiser entender o que ocorria nos tempos bíblicos, você deverá aprender tudo o que envolvia o estilo de vida dos povos antigos das Escrituras. Eis algumas áreas que você poderia pesquisar enquanto se pergunta: de que forma todas essas coisas influenciam a mensagem e o povo sobre o qual estou estudando?
Por exemplo, as áreas são tipos de roupas que as pessoas usavam, profissões e comércio nos tempos bíblicos, a música na Bíblia, estilos arquitetônicos no Oriente Próximo, modos e costumes na Escritura, entretenimento nos tempos antigos, vida familiar no Oriente Médio, arte na Bíblia, idiomas e literatura das nações circunvizinhas, cerimônias religiosas em Israel e entre os vizinhos pagãos, falsas religiões naquela região e armas e ferramentas usadas pelos povos. No que diz respeito à sexta etapa, aqui nós estudamos o ambiente político onde se desenrola o texto bíblico estudado. É fundamental conhecermos os reis, imperadores, governadores e autoridades que governavam os povos daqueles tempos. Além disso, países como Egito, Filistia, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma desempenharam papéis importantes na Bíblia. Ao estudar o texto bíblico, pergunte: como eram estas nações? Como elas influenciaram Israel ou a Igreja no Novo Testamento? Muitas passagens dos profetas só podem ser entendidas à luz do ambiente político da época. Nesta etapa, escreva as descobertas que puder extrair de sua pesquisa sobre as condições políticas do período que você está estudando. Agora, na sétima etapa, nós devemos juntar os dados das etapas 3, 4, 5 e 6 e resumir a pesquisa respondendo estas duas perguntas. Primeiro, como estas informações sobre os cenários das épocas me ajudam a entender melhor o que estou estudando? E segundo, alguns desses fatores tiveram influência no assunto ou livro que estou estudando? Por fim, na oitava etapa, nós vamos fazer uma aplicação pessoal. Embora seja difícil colocar em prática um exemplo pessoal nesse tipo de estudo, nós devemos conseguir uma aplicação do texto que está sendo estudado. De fato, pesquisar o pano de fundo do tema estudado pode permitir encontrar uma aplicação que nós carecemos hoje. E os detalhes podem nos ajudar a fazer a aplicação pessoal apropriada. Muito bem, usando as etapas do método histórico-cultural de estudo bíblico, vamos praticar este método com o tópico A Cidade de Éfeso. Veja como ficou o meu estudo. Na etapa 1, eu escolhi o assunto ou livro da Bíblia, no caso, a cidade de Éfeso. Na segunda etapa, eu relacionei as ferramentas de consulta que eu iria utilizar neste estudo. Essas ferramentas foram a Bíblia de Estudo Almeida, o Dicionário Ilustrado da Bíblia, o Manual Bíblico de Halley e o Novo Testamento com suas origens e análises. Muito bem, na terceira etapa, eu anotei as descobertas que obtive com base na geografia do texto estudado. E as minhas anotações ficaram da seguinte forma: a cidade de Éfeso situava-se na costa ocidental da Ásia Menor, na foz do rio Caister, um dos 4 vales principais que se estendem do Oriente ao Ocidente, terminando no Mar Egeu. Situava-se no começo de uma rodovia principal que se dirigia para o Oriente, cruzando a Ásia Menor em direção à Assíria, indo depois para a Mesopotâmia, Pérsia e Índia. Éfeso era uma grande cidade portuária e tinha, no tempo do apóstolo Paulo, uma população de cerca de 400.000 pessoas. Era a cidade mais importante da província romana na Ásia. Sua localização estratégica transformou-a em um lugar de encontro de rotas comerciais e marítimas naquela parte do mundo naqueles dias.
Agora, na quarta etapa, eu anotei as descobertas que obtive com base na história. Veja como ficou as minhas anotações. Éfeso era uma cidade antiga, cuja as origens estão perdidas nas névoas da antiguidade. Era conhecida como importante cidade portuária nos dias dos antigos hititas. Em torno de 1080 a.C., ela foi tomada e colonizada pelos gregos do outro lado do mar Egeu, quando então foram introduzidos o estilo e a influência grega. 5 séculos mais tarde, foi conquistada pelo legendário rei Creso, que restabeleceu a influência asiática na cidade. Os persas ocuparam Éfeso em 557 a.C. Por este motivo, 2 séculos de conflitos se seguiram com os gregos. Alexandre o Grande conquistou a cidade em 335 a.C., prevalecendo a influência grega até os tempos romanos. Por fim, os romanos tomaram a cidade em 190 a.C., que permaneceu sob seu domínio ou de seus aliados até os dias de Paulo, e também depois. Tornou-se cidade principal da província romana na Ásia, embora Pérgamo ainda permanecesse como capital. Na quinta etapa, eu anotei as descobertas que obtive com base na cultura. Veja como ficou as minhas observações. Desde a época em que os gregos conquistaram a cidade em 1080 a.C., houve conflito cultural entre o estilo de vida asiático e o grego. A religião original incluía a adoração à deusa mãe, a quem mais tarde os gregos chamaram de Ártemis, Diana para os romanos. Nessa cidade, a deusa primitiva tinha um santuário, e os gregos, mais tarde, construíram um grandioso templo que se tornou conhecido por todo o mundo mediterrâneo. Situada no cruzamento entre a Europa e o Oriente, a cidade tinha um ar cosmopolita, já que pessoas de origens e formações diferentes, particularmente comerciantes e navegantes, se misturavam livremente ali. Tratava-se de uma cidade cosmopolita, grega, por excelência em termos culturais, mas com concomitante presença asiática. Tinha todas as comodidades de uma moderna cidade romana: ginásios, estádios, teatros e um mercado central. Quanto à sexta etapa, as minhas anotações sobre as descobertas do ambiente político foram as seguintes. Nos dias de Paulo, visto que era uma cidade leal a Roma, Éfeso era governada pelo procônsul romano de Pérgamo. Assim, era-lhe permitido ter seu próprio governo, tendo sido dividida em tribos de acordo com a composição étnica da população. Na época de Paulo, havia 6 dessas tribos e os representantes de seus grupos elegiam o clérigo da cidade, responsável por todas as reuniões públicas. Além disso, entre outros funcionários governamentais, haviam os asiarcas, que eram funcionários municipais de Roma, e os neócoros, funcionários do templo. Agora, na sétima etapa, nós fazemos um resumo da nossa pesquisa. Veja como ficou o meu resumo. A cidade de Éfeso era uma cidade importante e, por causa do seu valor estratégico, Paulo e seus colaboradores dirigiram-se para lá em sua segunda viagem missionária. Mais tarde, Paulo ministrou nessa cidade durante algum tempo, na sua terceira viagem missionária. Também, por causa da sua população cosmopolita, havia a oportunidade de ministrar a muitos tipos diferentes de pessoas, romanos, gregos e os asiáticos daquela parte da Ásia. Também poderia ter havido um ministério para os viajantes e comerciantes que chegavam por terra ou pelo mar. Além disso, sua história e geografia tornaram a cidade estratégica para a edificação de igrejas,
e, consequentemente, a pregação das novas do Evangelho por todo o território ao redor, bem como para muitos outros lugares, mediante o uso de caravanas e embarcações. Por fim, na 8ª etapa, eu tentei escrever uma aplicação pessoal da minha pesquisa. Veja como ficou a minha aplicação. Em dias de explosão demográfica, é minha responsabilidade testemunhar de Jesus Cristo em lugares estratégicos no mundo. Isso significa que preciso descobrir em minha cidade onde se localizam as assembleias comunitárias. Então, eu deveria planejar ir lá, tanto sozinho como com a minha igreja, para testemunhar da graça de Deus e sua salvação. Eu vou falar com os líderes da minha igreja acerca disso e juntos faremos planos para evangelizar nossa comunidade. Muito bem. Segue um exercício opcional para você praticar esse método de estudo bíblico. A minha sugestão é que você pesquise sobre a região da Ásia Menor. Lembre-se de que você não precisa enviar esse exercício para o meu e-mail. Ele é opcional. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.